Olá alunos, bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez estamos iniciando a disciplina de Planejamento de Manutenção. Bom, nessa primeira videoaula nós vamos ver um pouquinho sobre os diagramas PERT e CPM. Esses diagramas PERT e CPM são uma ferramenta do planejamento. Então, antes da gente tratar diretamente do planejamento de manutenção, nós vamos primeiro entender o que seria projeto, né? Como que é o gerenciamento de projeto, essas ferramentas que são utilizadas em gerenciamento de projetos, tá? Que são PERT, CPM, diagrama de Gantt, o MS Project, né? E aí depois, né, nas próximas videoaulas, a gente vai relacionando a ideia de projetos, gerenciamento de projetos, em cima da manutenção, tá? E aí vai vindo o gerenciamento e o planejamento de manutenção, ok? Então nessa primeira videoaula a gente vai ver uma introdução, né, sobre gerenciamento na manutenção, tá? E nós vamos tratar do diagrama de PERT, CPM e gerência de projetos. Nós vamos entender o que é uma rede, né, que dá base ao diagrama de PERT e CPM. Em cima disso nós vamos entender o que é o caminho crítico, né, dos projetos, das atividades que a gente está trabalhando, tá? Então, como eu falei, isso é fundamental a gente entender esses princípios, esses conceitos básicos, tá, do que é um projeto, como que funciona um projeto e o gerenciamento desse projeto, para depois a gente começar a aplicar isso na manutenção, ok? Então vamos lá. Bom, a manutenção ela é considerada, né, desde lá de trás, né, desde os primórdios, como um mal necessário por várias empresas, né? Então, antigamente, ela era vista com maus olhos mesmo. Então, hoje, a manutenção começou as empresas começaram a enxergar a manutenção com outros olhos. Agora, as empresas começam a enxergar a manutenção como uma função estratégica mesmo. Então, reconhece que hoje que a manutenção tem uma importância fundamental para as empresas, né? E o que levou essa mudança aí de paradigma, né? O que levou as empresas a mudarem esse conceito sobre manutenção? Hoje a gente tem uma maior preocupação com a qualidade e a produtividade, né, dos produtos, tá, nas empresas. A gente tem uma preocupação com segurança, tanto dos equipamentos quanto dos operadores, e das operações também. Preocupações ambientais, tá? Preocupação com o envelhecimento dos equipamentos e instalações, né? A necessidade de reduzir custos e as exigências geradas pela aplicação de normas regulamentadoras, né? Todas essas mudanças forçaram as empresas a passar a enxergar a manutenção, né, com bons olhos, certo? Isso impõe, né, essas mudanças trazem desafios para as empresas, e aí a necessidade de se aplicar mesmo, se aplicar ferramentas de gerenciamento para que a manutenção ela funcione cada vez mais afiada, cada vez mais alinhada aí com a questão da produtividade mesmo das empresas e todas essas condições que a gente falou, ok? A manutenção, então, ela é indispensável à produção, né? E ela é aí considerada a base, né, das atividades industriais, tá? Então, sem uma manutenção confiável, né, eu não tenho confiabilidade nos equipamentos e de uma hora para outra a produção pode parar, né? Isso, então é importante que a manutenção seja confiável, né? Porém, ainda hoje a gente vê que as empresas elas não dão a devida atenção à manutenção, né? E tampouco a atenção ao gerenciamento dessa manutenção, né? Como que a gente observa isso? A gente observa nas empresas que a análise de falhas, ou ela é deficiente ou ela não existe, tá? Então as empresas, né, a maioria das empresas aí, se preocupa em consertar o equipamento que quebrou, né? Isso eu estou apenas resolvendo um sintoma do problema, mas eu não estou, as empresas não estão analisando a causa daquele problema, o que levou o equipamento a ter aquele problema. Isso é ruim, né? Porque eu vou consertar agora, daqui a pouco ele vai quebrar de novo. Enquanto eu não tirar a causa daquele problema, o equipamento vai continuar quebrando, tá?
A manutenção preventiva ela é mal realizada ou inexistente. Os relatórios de falhas dos equipamentos eles são mal preenchidos e poucos explorados para análise, então tá vendo? Não há um acompanhamento do que está levando os equipamentos a quebrarem. Né? Faltam padrões, conhecimento e habilidades do pessoal de manutenção. Então, mais uma vez, né, o pessoal sabe consertar a máquina, mas não consegue evitar que a falha aconteça. Né? E sem esse gerenciamento, a gente observa que a tendência de falha dos equipamentos é cada vez maior, porque à medida que o equipamento vai ficando mais velho, né, a tendência dele falhar é muito maior. Okay? Tá, então, o que é o PERT e o CPM, né, e gerência de projetos? Como eu falei, a gente vai entender primeiro o que é projetos, e aí nós vamos começar a ver as ferramentas que são utilizadas no gerenciamento de projetos. Tá? E aí depois a gente começa a enxergar como que a gente pode aplicar isso na manutenção, tá bom? Então esse diagrama de PERT e CPM é uma ferramenta que é usada no gerenciamento de projetos, né, que é para análise de atividades. Né? E os projetos nada mais são, né, a gente vai ver nos próximos vídeos definições mais precisas em relação ao projeto, mas nada mais são que um conjunto de atividades. Né? Então eu preciso de ferramentas que me ajudem a analisar a distribuição dessas atividades, né? Para que elas ocorram respeitando o tempo que eu tenho, né? Custo, né? E tudo mais. Tá? Então no final da década de 50, ali, início de 60, surgiram esses dois diagramas. Né? Eles se fundamentam na decomposição do projeto em atividades e na interligação dessas atividades de acordo com a sequência de cada uma delas, né, da execução de cada uma delas. E aí a gente forma uma malha, uma rede. Né? Então, eu tenho uma tabela com as etapas que eu preciso ter. Tá? Então tá aí, a etapa A é uma escavação. Isso como se fosse uma construção de uma casa. Tá? A etapa A é uma escavação, a B já começa a fazer as fundações da casa. Na etapa C, eu começo a fazer as paredes. Na etapa D, o telhado. Então são as tarefas de construção de uma casa, por exemplo, que é um projeto. Não é? E aí eu tenho uma coluna que me indica a duração. Né? A tarefa A vai demorar 2 semanas, a tarefa B 4 semanas, e assim sucessivamente. E tenho a coluna das predecessoras. O que significa isso? A tarefa A é a primeira, então antes dela eu não tenho nada. A tarefa A é a primeira tarefa que eu vou fazer. A tarefa B, que são as fundações, ela já depende da tarefa A. Para eu começar a fazer as fundações, né, instalar lá as sapatas, concretar, eu preciso primeiro preparar o solo, né? Fazer a terraplanagem, limpar o terreno, fazer as escavações, onde vai ficar cada sapato. Então a tarefa B, a predecessora da B, quem vem antes da B é a tarefa A. Eu só consigo fazer a B depois que a A estiver pronta. Eu só consigo fazer minhas paredes, que é a minha tarefa C, depois que a minha fundação estiver pronta, que é a tarefa B. Então olha aí, a predecessora da tarefa C é a tarefa B. Ou seja, quem vem antes da B quem vem antes da tarefa C, aliás, é a tarefa B, tá? Então predecessor é isso. Qual é a tarefa que vem antes? Se você olhar a pintura lá, a tarefa H, antes de eu fazer a pintura, eu preciso estar com o encanamento exterior pronto, que é a tarefa E, e os muros prontos, que é a tarefa G. Depois que eles estão prontos, é o que eu entro com a pintura. Antes de eu ter a parede, eu não consigo pintar a parede, né? Preciso ter a parede pronta, tá? Então isso que é predecessora, tá bom? Então eu posso ter uma predecessora só, 2 ou mais, tá? Então alguma tarefa lá pode ser que eu precise de 3 etapas antes, tá bom? Então isso é predecessor, ok? Essa tabela, se eu apenas contar as semanas, a tarefa A 2 semanas, a B 4 semanas, a C 10 semanas, se eu contar, vai dar um total de 79 semanas, tá bom? Então essa seria a duração do meu projeto, né? Eu demoraria 79 semanas para construir essa casa. Porém, se a gente analisar direitinho, existem tarefas que podem ser feitas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, enquanto eu estou fazendo um telhado,
eu posso estar fazendo, enquanto tem uma equipe trabalhando no telhado, posso ter uma equipe preparando a parte elétrica, posso ter uma equipe preparando instalações hidráulicas. Então tem tarefas que podem acontecer simultâneas, né? Enquanto tem alguém trabalhando na parte elétrica, eu posso ter uma equipe instalando aí as janelas, as portas, né? Então tem tarefas que podem ser feitas juntas, e isso me leva a economizar tempo, né? Então é isso que o diagrama PERT-CPM, e que é essa construção de rede, ele faz. Ele me ajuda eu monto essa tabela base com as tarefas que eu preciso, tá? E aí eu monto esse diagrama, em cima da tabela eu monto esse diagrama PERT-CPM de acordo com a execução das tarefas. E aí, olha nessa figura que está aparecendo aí à direita, eu consigo ter uma visualização mais real das tarefas ao longo do projeto. E aí eu consigo economizar tempo de execução daquele projeto, né? Então, ó, nesse diagrama, né, de rede, diagrama de PERT-CPM, a gente utiliza os nós para representar as atividades e os arcos para representar a relação de precedência. Os arcos é essa setinha, né? Ou pode ser o contrário, esse nó, que é o círculozinho, pode ser apenas um ponto de ligação, que é o mais comum, tá bom? E a setinha eu trato mesmo como sendo a tarefa, tá bom? Então a gente vai entender assim, a setinha é a tarefa, e cada bolinha dessa aí com a letra dentro é apenas um nó, quer dizer, é um ponto de ligação de uma tarefa com a próxima, tá bom? Várias informações a gente consegue tirar a partir desse diagrama de PERT-CPM, tá bom? E a gente consegue resposta para duas principais perguntas em relação a projetos, né? Qual o tempo total para completar o projeto sem ocorrer nenhum atraso, tá bom? E quais as atividades que não podem sofrer atrasos para que o projeto seja executado todo sem atraso, tá bom? São o que a gente chama de atividades gargalos, né? Quer dizer, o meu gargalo, se aquela tarefa atrasar, eu levo o meu projeto todinho a atrasar. Por exemplo, para eu entregar a casa, por exemplo, eu tenho que estar com o telhado pronto, né? E tem que estar pintada a casa, por exemplo, né? Só que a instalação elétrica, como eu falei, ela pode ocorrer simultâneo com a montagem do telhado, tá? Então, se eu atrasar a elétrica 1 ou 2 dias, começar um dia antes ou começar um dia depois, vamos supor que o telhado eu gaste 5 dias para fazer o telhado e 3 dias para fazer a instalação elétrica. Então eu tenho uma folga, tá vendo? Eu posso começar a instalação elétrica no mesmo dia que eu começo o telhado ou até 2 dias depois, não é? Que aí eu vou terminar o telhado e a instalação elétrica juntos, tá? Ou se eu começar no mesmo dia, junto, a instalação elétrica termina primeiro. Se eu começar a instalação elétrica até 2 dias depois, elas terminam juntas, né? Então, a tarefa de instalação elétrica não atrasa o meu projeto, né? O que atrasa o meu projeto é o telhado, que nesse caso é uma atividade gargalo. Se eu atrasar o telhado mais um dia, eu atraso a entrega da casa mais um dia, né? Então isso é atividade gargalo. Então, para responder essas duas perguntas, o tempo que demora, né, o tempo total para entregar o projeto e qual é a atividade gargalo, esse diagrama PERT-CPM que me facilita essa visualização. Só com aquela tabelinha que a gente fez, a gente não consegue perceber isso, tá? Então, ó, como é que funciona? Temos alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho uma tarefa W qualquer e uma tarefa Y qualquer. Se eu colocar esse primeiro desenhozinho, é uma setinha encaixando na outra setinha. Então, o que significa isso? Que a tarefa W ela tem que acontecer primeiro. Assim que ela terminar, eu começo a tarefa Y. Então, a tarefa W precede a tarefa Y, tá? Essas tarefas podem ser qualquer coisa, né? Uma instalação elétrica, uma fundação, a instalação do telhado, tá bom? Então, de qualquer projeto, tá bom? Pode ser uma viagem também, um projeto pode ser uma viagem. Eu quero viajar daqui para o Rio de Janeiro. Aí quais são as tarefas? Eu tenho que checar o carro, dar manutenção no carro, ver se está tudo bem. Depois eu tenho que ver qual é o percurso que eu vou fazer,
definir qual é a data, qual é a hora que eu vou sair, em qual cidade que eu vou, qual hotel, né? Então tudo isso são tarefas desse projeto da viagem, ok? Então, por exemplo, eu só vou arrumar minha mala depois que eu já tiver reservado meu hotel, já tiver preparado o carro ou comprado as passagens, por exemplo, lá. Então eu não posso arrumar a mala, né, um mês antes da viagem. Eu nem vi nem que hotel que é, nem comprei a passagem ainda, não sei nem se vai dar certo e já arrumei a mala. É um pouco fora de lógica, né? Então tem uma sequência dessas tarefas, não é isso? Então a gente pode representar essa sequência dessa forma, tá? Ó, as tarefas W e Y, nessa segunda aí de baixo, W e Y são simultâneas, elas ocorrem ao mesmo tempo, tá vendo? Então tem duas setinhas de lado a lado aí. Na terceira de baixo, a tarefa K ela só inicia quando W e Y terminam, tá? Com o final da W e da tarefa Y. Na próxima, essa imagem mais à direita, aí, em cima, a primeira de cima, mais à direita, W e Y só iniciam quando K, depois que K terminar, tá? E de baixo, K e Z só vão iniciar quando Y e W terminarem, ok? Então eu tenho essas várias relações de atividades do projeto, né? Das fases do projeto, beleza? Isso tudo para a gente construir o diagrama de PERT CPM, tá? Posso ter também uma atividade fantasma, que a gente fala, né, que é indicada por essa linha tracejada, tá? Ela é usada como um artifício para identificar dependência entre operações. Ela também é chamada de uma operação imaginária. Então, não necessariamente eu tenho uma operação ali. Só quer dizer o seguinte, ó, W precede a tarefa Y. Então, você está vendo pelas setinhas aí. A tarefa K ela deve preceder a tarefa Z, né? Então também dá para ver pela setinha embaixo. Só que a tarefa Y ela só vai iniciar depois que eu terminar W, depois que eu terminar K, tá? Então por isso que eu uni K lá na W lá, com a setinha tracejada. Então K e W não tem relação, mas Y depende dessas duas estarem terminadas para Y iniciar. Então eu liguei ela com a tarefa fantasma, tá? E aí eu não conto o tempo, né? Apenas para indicar que Y só inicia com o final dessas duas, ok? Então, ó, aqui a gente visualiza o seguinte: um nó, que são esses círculos, né, numerados, eles são numerados no início e no final de cada etapa, de cada tarefa, que é a setinha, né, indicado pela setinha. E ele tem o objetivo de facilitar a visualização e os cálculos de tempo, tá? Devem ser numerados são numerados, né, com uma numeração aleatória, tá bom? Então, na primeira tarefa, antes da primeira tarefa, eu tenho o nó 0, ou o nó 1, né, que é o início. Depois que eu terminei a primeira tarefa, eu chego no segundo nó, tá? Aí, depois que eu faço a segunda tarefa, eu chego no nó 3. Então tá aí, ó. Eu tenho um início, que é 1, a minha primeira tarefa é o Y, então eu saio de 1 e chego em 2. A minha segunda tarefa é simultânea a Y, e aí eu saio de 1 e chego no 3 também. Então W e Y são simultâneos. Eu poderia ter numerado 2 embaixo e 3 em cima. Não faria problema, tá bom? Eu sigo uma ordem, mas essa numeração pode ser aleatória aí. 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, tá? O nó ele não deve ser confundido com uma atividade que demande de tempo. Então o nó não tem tempo, né? Ele é um instante apenas, só marca só o final de um com o início da outra, tá? Então ele só é mesmo esse limite aí de final e início, ok? Para construir esse diagrama é preciso a gente ter aquela lista de atividades, que é aquela tabelinha que a gente viu lá no início, né? A tarefa A, né? A escavação, tempo tal e a predecessora. Então, ó, eu preciso os tempos e a sequência lógica. Primeiro é a atividade A, depois é a outra atividade, depois é essa, depois é essa. Então, são atividades... isso a gente consegue visualizar, né? Igual o exemplo da viagem. Para eu viajar, primeiro eu preciso definir o destino, para onde eu vou,
depois eu vejo se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, vejo o valor de passagem, compro as passagens, né? Vejo qual o percurso, se eu vou passar por aqui ou se eu passo do outro lado. Depois eu reservo hotel, né? E aí no dia eu preparo as malas e depois eu viajo, né? Então tem uma sequência lógica, né? Eu não penso em viajar, já arrumo a mala, depois eu vejo o percurso, depois... não, tem uma sequência lógica, não é isso? Então, como exemplo aí, ó... tá, eu esqueci de falar, né? Abaixo de cada setinha a gente coloca o tempo de operação e acima a gente identifica ela. Por exemplo, eu faço uma seta, aqui embaixo eu coloco, vai demorar 1 hora, 2, a duração daquela tarefa. E que a gente tem que determinar também, por exemplo, para reservar um hotel, eu vou fazer uma viagem mês que vem. Então, para reservar o hotel, eu vou falar que para eu realizar essa tarefa, eu vou precisar de 5 dias, né? Um dia eu vejo na internet quais possibilidades de hotel, e nos outros dias eu ligo para confirmar, ver preço, ver se tem disponibilidade, tá? Então esse tempo a gente analisa de acordo com a nossa experiência para saber o tempo da tarefa, tá? Então, como exemplo, a gente vai ver o seguinte: um torno apresenta defeito na árvore, na bomba de lubrificação, e é preciso corrigir esses defeitos. Então o que a gente faz? Primeiramente, a gente vai listar essas tarefas, as dependências e o tempo, tá? Seguindo essa sequência lógica. Então olha aí, ó. A primeira tarefa, a tarefa A, vai ser retirar a placa e as proteções do torno, né? Eu vou retirando a proteção para ter acesso aos componentes do torno, tá? Isso tudo eu vou demorar aí mais ou menos 1 hora para fazer. A segunda tarefa é retirar o eixo árvore e transportá-lo até uma bancada, por exemplo. Para eu retirar o eixo árvore, eu primeiro preciso ter tirado as proteções, né? E a placa do eixo árvore, tá? Então, tá vendo? Quem vem antes da B é a tarefa A. Essa tarefa B vai demorar umas 3 horas para fazer. A próxima é lavar o cabeçote, né? É a tarefa C, lavar o cabeçote. Para isso acontecer, eu preciso ter retirado as proteções. Então, a predecessora dela é a A, vai demorar umas 2 horas para fazer. E aí eu tenho todas as outras tarefas, tá? Então, como que eu monto o meu diagrama de PERT para esse exemplo? A primeira tarefa, a tarefa A, eu vou demorar 1 hora. Então tá aí, eu fiz uma setinha, em cima eu coloco o nome dela, tarefa A, e embaixo eu coloco o tempo de duração. Ela inicia, né, no início, né, então eu saio do nó 1 ou do nó 0, então eu coloquei aqui como nó 0. Se eu sair do 0, eu chego ao nó 1, tá? Então ao nó 1, beleza? Então tá aí a tarefa A, demora 1 hora. Depois da A, quem vem depois da A vai ser a tarefa B, e eu demoro 3 horas para fazer. Então tá ali, ó, tarefa B saindo, né, do final da tarefa A, então sai do nó 1, tá? E a tarefa C também, a predecessora da C também é a A, então já coloquei ali, ó. E a tarefa B chega no nó 2, né? Então a tarefa C, ela sai do nó 1, quer dizer, final da atividade A, tá? E aí eu chego, com o final da C, eu chego no nó 3, tá bom? Tá? Eu só vou seguindo uma ordem, né, para os nós, tá bom? E vou colocando as minhas tarefas ali. A tarefa D, ela é predecessora da B, então ela vai sair lá do nó 2, né? Depois que termina a B, eu inicio a C, a D, né? D. Então, ó, minha tarefa D demora 3 horas. E ela sai do nó 2 e chega no próximo nó, que é depois do número 3 é o 4, né? Então chega no nó 4, tá bom? Aliás, eu não coloquei aqui o nó porque quando eu jogar a última tarefa, elas vão chegar juntas, quer ver? Que a minha tarefa é, ó, trocar o reparo da bomba. A antecessora da tarefa E são as tarefas B e a tarefa C. Então, ó, para eu unir o final da B com a C, eu usei uma tarefa fantasma, porque a B e C não tem relação, né? Mas a E só inicia depois que essas duas terminam. Então eu uni a B com a C através de uma tarefa fantasma, que não tem tempo, não é? E agora sim eu tenho a tarefa E, saindo ali do nó 3, olha lá.
ela tem uma duração de 2 horas, tá? E ela inicia com o final da B e da C. Então eu inicio a tarefa E. E aí sim eu chego no nó 4. E aí eu tenho a tarefa D e E, né, chegando no nó 4. Por quê que as duas estão chegando junto? Porque a tarefa F depende dessas duas. Olha lá. Então não faria sentido eu colocar um nó 4 para a tarefa D e um nó 5 para a tarefa E e depois unir com o fantasma. Então eu posso chegar as duas no mesmo ponto e com o final dessas duas inicia a tarefa F, que está ali, tarefa F, e ela finaliza com o nó 5, que é o final. Tá? E aí a tarefa F tem 4 horas. Então esse é o diagrama PERT, né, para essa tabela aí, para esse projeto que a gente está trabalhando, tá? Que é a manutenção noturna, tá bom? Bom, montado o diagrama PERT e CPM, né? Aí a gente consegue definir o caminho crítico, né? Mas o que é o caminho crítico? Através dessa, aí está o diagrama PERT aí da tarefa que a gente acabou de montar. Através desse diagrama eu tenho alguns caminhos, ó, tá? E esses caminhos eles vão me dar a duração dessas atividades, tá? Basta eu pegar as tarefas, tipo assim, por exemplo, tarefa A, tarefa B, depois a tarefa D, e somando os tempos delas, né? Então os possíveis caminhos são tarefa A, depois a B, depois a D, depois a F, passando por cima, né? Somando os tempos eu vou ter 1 hora da A, 3 horas da B, mais 3 da D, 7 horas, mais 4 da F, 11 horas. Um outro caminho possível é o passando por baixo, A, C, E, F, que aí eu vou ter 9 horas. E um outro caminho seria A, B, tarefa imaginária, E e F, com a duração de 10 horas, tá bom? Um outro caminho, né, possível seria o A, C, imaginária, não, esse eu não posso porque a imaginária está para baixo, né? Então esses são os caminhos possíveis mesmo, ok? Então, qual é o caminho crítico? O caminho crítico é o maior caminho, né? Esse caminho que é de 11 horas. O que significa isso? Que esse é o tempo desse projeto, tá? Para eu executar esse projeto eu vou gastar 11 horas, quer dizer, porque aí eu listei as minhas tarefas que têm a maior duração, tá? Então esse é o tempo total do meu projeto, e isso responde aquela perguntinha que a gente fez lá atrás, aquelas duas, lembra? Qual que era o tempo total e qual que eram as tarefas críticas. Então o tempo total desse projeto é 11 horas e as tarefas críticas são essas tarefas desse caminho, A, B, D, F, tá bom? Significa que eu não posso atrasar nenhuma tarefa dessa. Se a tarefa A atrasar meia hora, eu aumento o meu projeto em meia hora. Se a tarefa B aumentar 1 hora, eu aumento 1 hora. Agora, a tarefa C e E, não tem problema delas atrasarem, porque olha lá, ó, B e C elas ocorrem juntas, né? E a tarefa E só vai iniciar depois que B e C terminarem. Então, se a tarefa C atrasar até 1 hora, não tem problema, porque eu preciso esperar a tarefa B terminar, não é isso? Então, com isso, a gente consegue analisar e ver qual tarefa pode atrasar ou não, qual tarefa teria que se adiantar, tá? Para eu não atrasar, não comprometer o meu projeto como um todo, não é? Então, isso que é o caminho crítico, tá, pessoal? É o caminho de maior duração do projeto. Ele define o tempo de duração do projeto e indica as tarefas gargalo, né? As tarefas críticas aí que não podem atrasar, ok? Com esse diagrama, então, a gente consegue definir o prazo para a entrega do projeto, né? Então, ó, a importância de se definir o caminho crítico permite saber de imediato se será possível ou não cumprir com os prazos, tá? Que a gente estabeleceu aí, tá? Ele permite identificar as atividades críticas, né, que não podem sofrer atraso, tá? Permitindo aí no controle das tarefas prioritárias. Então, se eu sei as tarefas críticas, eu sei que elas são prioritárias e elas não podem atrasar. Permite priorizar as atividades cuja redução terá menor impacto na antecipação da data final, tá? No caso de eu precisar
entregar o projeto um pouco antes do prazo previsto, por exemplo, eu consigo visualizar qual tarefa que eu tenho que focar para encurtar a entrega, não é isso? Permite o estabelecimento da primeira data do término da atividade, tá bom? Então eu consigo saber quando que eu vou terminar aquele projeto, né? Aí, esse foi aquele primeiro exemplo que a gente viu lá atrás. Então, quais são os caminhos críticos? Aí eu tenho vários caminhos críticos, olha aí. A, B, C, D, G, H, M até o final. Então, se eu seguir por esse caminho, tem 40 semanas. Aí o próximo, A, B, C, E, H, M até o final, eu tenho 31 semanas. E aí eu tenho todos os possíveis caminhos, tá? Com todas as tarefas. Esse é aquele exemplo lá da casa, né? Escavações, fundações, paredes, não é isso? Então, lembra que a gente viu que ele era 79 semanas, se a gente fosse seguir pela tabela? Mas aqui, com esse diagrama PERT CPM, eu consigo identificar que o tempo de duração desse nosso projeto é de 44 semanas. Então, olha como que caiu, né? Então, olha como que é importante o diagrama PERT CPM para a gente identificar o prazo real do projeto, né? Então, ó, logo o tempo total requerido são 44 semanas, né, para completar esse projeto. E esse tempo de 44, que é esse caminho que está ali, o quarto caminho aí, ó, esse é o meu caminho crítico e nele que estão as atividades gargalos, as atividades críticas, né? Então, qualquer atraso nessas atividades implica no atraso do trabalho no geral, ok? Então, o diagrama PERT CPM facilita muito essa visualização, tá bom? Então, só para fechar aí, vamos só fazer mais um exemplo. Eu tenho um projeto qualquer que tem algumas tarefas, aí eu tenho a precedência delas, ou a dependência, né, qual é a atividade que vem antes de cada uma, e a duração de cada tarefa. Então, a primeira atividade A tem 10 horas aí, ou 10 semanas, tá? A unidade aí não importa, só para a gente visualizar, tá bom? Então vamos trabalhar com horas. A tarefa A, 10 horas. Ela sai do início 1 e chega no nó 2, tá? A B, ó, não tem ninguém que antecede ela, então ela também vai sair do nó 1, antes dela não tem ninguém, então ela sai parte do nó 1 também. Tem 16 horas de duração e chega num outro nó que é o nó 3. Agora a tarefa C, ela depende de A, então a tarefa C já sai do nó 2 e tem uma duração de 17 horas. E aí chega no próximo nó que é o 4. A tarefa D também depende de A, então ela também sai do nó 2, chega no próximo nó que é o nó 15 e tem uma duração de 15 horas. A tarefa E já depende da tarefa B, então ela vai sair lá do nó 3 e chega no próximo nó que na sequência é o 6. A tarefa F também depende de B, então também sai lá do nó 3, olha lá, e chega no próximo nó que na sequência é o 7. A tarefa G, ela depende de C e de D, então eu vou unir esses dois com uma tarefa imaginária, tá? E aí a minha tarefa G vai sair do nó 4. Olha lá, eu uni elas as duas com uma tarefa imaginária, e aí sim eu posso ter a minha tarefa G, com 9 horas de duração. E a minha tarefa H, ela depende de E e de F. Então também, já que as duas são separadas, eu vou unir elas com uma tarefa imaginária, uma tarefa fantasma, tá? E agora sim eu posso sair do meu nó 6 ali com a minha tarefa H, tá? E aí eu chego no final, tá? Como G e H são as duas últimas, elas chegam as duas juntas no nó final, né? Nó 8. Como é que você sabia, professor Franz, que é no nó 8? Eu posso não saber, eu posso começar a fazer isso e em vez de eu colocar o G para baixo, eu poderia ter colocado ela reta e colocado ela no nó 8, por exemplo, a G. E agora, quando eu fosse fazer H, também sairia com ela reta e ia chegar no próximo nó, que seria o 9. Só que depois desses dois, não tem mais tarefa. Então, quer dizer que o nó que as duas vão dar é o final. Então, tem que ser o mesmo nó. Então, aí
eu fiz um rascunho, agora quando eu for passar limpo eu junto as duas, né? E aí o nó 9 então ele some, porque o próximo nó aí depois do 7 é o 8. Então o 8 fica sendo meu nó do final aí, ok? Então beleza pessoal, já que vocês entenderam, né? Eu deixo aqui só como exemplo, ó, tentem fazer esse diagrama, montem o diagrama PERT CPM para essa tabelinha, beleza? Bom, assim a gente chega ao final da primeira videoaula, um abraço.